Olá, gente. Eu sou Diana, eu tenho 41 anos, eu sou servidora pública federal, eu sou bacharel em Direito, eu moro em Salvador e eu estou aqui hoje a convite da Keila e da Misa para bater um papinho com vocês, contar um pouco da minha experiência pessoal, né? É um prazer estar aqui conversando com todos, ainda que à distância, mas de qualquer sorte espero que a minha experiência consiga ajudar um pouquinho a todas vocês. Eu, como eu disse, eu tenho 41 anos, eu nasci com uma síndrome rara chamada Síndrome de Golden Hair e como sequelas da minha síndrome eu tenho algumas malformações na coluna, eu tenho anomalia craniofacial, eu fiz 2 cirurgias bucomaxilo, eu tenho hidrocefalia também, eu fiz 4 cirurgias neurológicas até compensar a minha hidrocefalia. E também tenho a perda auditiva mista, moderadamente severa, bilateral, congênita. Mas, pelo conjunto da obra, eu acredito que vocês conseguem imaginar que a minha perda auditiva realmente foi a menor das minhas dificuldades, foi o menor dos meus problemas na vida. Entretanto, talvez tenha sido o de mais difícil solução, exatamente porque era uma perda mista e moderadamente severa. Foi uma coisa que teoricamente poderia ser aparentemente simples, mas foi de fato dos problemas todos que eu tive na vida o de mais difícil, de mais demorada solução a contento, né? E quando eu era criança, pequena, eu usei um vibrador ósseo antigo, que era eu não sei como vocês chamam aí no norte, que esses regionalismos mudam muito, né? Passadeira, tiara, arco, enfim. Era uma tiarinha que ficava presa num fio, enganchava num fio e tinha uma caixinha que encaixava aqui na roupa. E nessa caixinha tinha o controle do volume e a bateria. E esse aparelho tinha muita microfonia, muita vibração, muito ruído de fundo, me atrapalhava muito. Eu, na verdade, como minha perda era moderada, eu confiava mais na minha própria audição, porque o som que vinha do aparelho não era limpo, os ruídos do ambiente se misturavam todos, e o som não era puro. Tinha muita microfonia, eu não gostava, não me ajudava. Então, dos 7 aos 15 anos de idade, eu não usei nada. Eu sentava na frente, eu sempre estudei em escola regular, sempre estudei em boas escolas particulares. E minha mãe conversava com as professoras e eu sentava na frente e fazia leitura labial. Na minha época, como eu tenho 41 anos, na minha infância, não existia todo esse arcabouço legal que a gente tem hoje em dia de fundamentação jurídica de proteção, de garantias de acessibilidade, de não discriminação. Então, eu contei realmente na minha época com sorte de minha mãe me colocar em escolas que me aceitaram. Na escolinha infantil, eu estudei na escola de uma amiga de minha mãe, que me acolheu muito. Então eu brincava com as filhas da dona da escola, que foram minhas amigas de infância. Isso fez com que eu não tivesse tanta dificuldade nesses primeiros anos, porque na realidade eu não tinha déficit cognitivo, mas por conta da anomalia craniofacial e da hidrocefalia, eu tinha muito déficit motor, de coordenação motora. Eu andei muito tarde, eu tropeçava muito, eu não tinha motricidade fina, coordenação motora. E por conta da anomalia craniofacial eu tinha alguns vícios posturais. Eu tinha um encurtamento do externo, esse músculo aqui do pescoço. Então eu andava com a cabecinha assim penduradinha, por um vício postural. E eu tinha uma hipotonia lingual, então eu também ficava com a linguinha assim. Era a minha única semelhança com Einstein, era a linguinha pendurada. E por conta desses vícios posturais, às vezes as pessoas, até por ignorância naquela época, um tempo atrás, né?
as pessoas tinham tendência de achar que eu talvez tivesse algum déficit cognitivo, mas na verdade era só a aparência, era o vício postural. E as pessoas às vezes me subestimavam, mas eu nunca tive atraso cognitivo, déficit cognitivo. E tinha a perda auditiva, mas eu aprendi muito cedo a fazer leitura labial, então eu conseguia acompanhar as aulas. E por ironia do destino, eu era muito boa aluna. Eu era excelente aluna. E por mais irônico ainda que possa parecer, eu era excelente aluna de português. Desde que eu aprendi a ler e a escrever, eu sempre amei ler e escrever. Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe incentivava, comprava livros e revistinhas para mim. E era sempre de uma forma que, quando ela vinha me perguntar se eu estava gostando daquele livro, se eu estava gostando daquela história, eu falei, ah, mãe, eu gostei, mas já acabou, já tem uma semana que eu li. Era sempre assim. Ou quando a gente viajava, porque eu fazia muito acompanhamento médico em São Paulo, eles compravam revistinha em quadrinho para mim, para eu ler no avião. E eu começava a ler no saguão do aeroporto, e quando chegava na metade do voo, eu virava pro meu pai e fazia, e agora eu vou ler o quê? Lê a outra, eu já li. A outra, eu já li. É mentira. Aí queriam que eu contasse as histórias para ter certeza que eu já tinha acabado tudo, e invariavelmente eu acabava na revista do avião para adulto, porque eu já tinha dado conta de tudo que tinham comprado para eu ler, né? Era muito habitual isso. E por isso eu era uma excelente aluna em português, em redação, e eu costumava ser a melhor aluna de português, de redação, na sala, dentro de uma turma de ouvintes, uma sala normal de escola regular. Eu era sempre uma das melhores, se não fosse a melhor aluna de português. E tanto assim que eu passei no vestibular como treineira no segundo ano do segundo grau, quando a minha escola não tinha terceiro ano ainda, porque era uma escola nova, e a minha turma, a escola começou ainda só até a antiga oitava série, que hoje é nono ano, né, que era a minha turma. Então quando a gente foi avançando, o colégio passou a ter as séries seguintes. Então, quando eu estava no segundo ano do segundo grau, não existia terceiro ano ainda na escola, que era a minha turma. Portanto, eu fui a primeira aluna da escola a passar no vestibular como treineira. E a ironia máxima, maior, assim, o deboche de tudo, é que eu tinha primos mais velhos do que eu e sem nenhuma deficiência, sem nenhuma síndrome, fazendo vestibular pela terceira ou quarta vez e perdendo. E eu, a dodói que fez o vestibular de farra, de treino, no segundo ano, passou. E aí foi aquela celeuma na família, foi aquela ruaça, o povo queria, porque queria convencer meu pai e minha mãe de comprarem o terceiro ano. Ah, que coisa errada pra mim, porque, tipo assim, vai garantir essa menina na faculdade, não pode correr o risco. Passou, vai deixar sem matricular, tem que garantir, se no ano que vem não passar. E aí, como eu já era eu desde sempre, lógico que eu dei aquele velho chilique e falei, não vai me matricular, porque eu não quero, eu não vou fazer esse curso, eu só fiz esse vestibular para treinar, eu não quero esse curso, e eu não vou me matricular. E assim foi. E no ano seguinte, eu fiz vestibular para direito. No ano anterior que eu passei, não cursei, eu tinha feito para comunicação. E quando eu realmente fiz valendo, eu fiz para direito. E passei, cursei, fiz intercâmbio durante a faculdade. Do segundo para o terceiro semestre de faculdade eu tranquei. Fui morar nos Estados Unidos, eu não era implantada ainda, meu aparelho não estava legal. Eu comprei um outro aparelho, ainda na época do vibrador ósseo da Tiara. Comprei um modelo mais moderno lá nos Estados Unidos. E eu sempre busquei um processador novo, um implante ou alguma coisa nova, que não fosse aquela Tiara, porque aquela Tiara tinha alguns inconvenientes. A qualidade do som não era pura, por mais que tenha avançado ao longo do tempo. Sim, tem um parêntese, eu não usei nada dos 7 aos 15, e nos 15 eu voltei a usar porque eu era uma criança, uma adolescente, eu me tornei uma adolescente muito tímida, muito retraída, e portanto eu senti necessidade de voltar a usar o aparelho para ter uma melhor socialização.
E nessa época já tinha melhorado a qualidade do som. Mas aí quando eu fiz intercâmbio, aos 19, eu achei um outro processador, ainda da Tiara, um pouco mais moderno e com uma qualidade de som um pouco melhor, mas ainda era Tiara. Que de qualquer sorte, comparado com o que eu tenho hoje com o Barra, não era uma qualidade satisfatória de som, era o melhor que eu tinha até então, mas passa longe do que eu tenho hoje com o Barra, muito longe. Além de tudo, não permitia a audição binaural, porque de um lado era o vibrador ósseo e do outro lado, quando já não tinha mais a caixinha, era o compartimento de bateria e o volume. Então não tinha como instalar os dois processadores de som dos dois lados. Eu não tinha binauralidade. E o aparelho também apertava, causava dor de cabeça, afundamento de crânio, além de ser esteticamente feio, chamava muita atenção, era um trambolinho, né, na minha cabeça. Eu sempre tentei achar outros meios, mas não existia. E o pessoal sempre me dizia, se você tivesse perda profunda ou severa bilateral, existiria o implante. Mas para você não tem, só tem isso aqui. E eu que sempre fui desaforada, né, sempre dizia, vocês têm solução para pneumonia e me deixam morrer de gripe, né, porque se eu tivesse perda profunda tinha jeito, a perda moderada não tem, né. Aí eu ficava revoltada, mas era porque era perda mista. Minha orelhinha é mal formada. Eu não sei se dá pra ver. E então eu sempre fui meio indignada porque não existia nada mais moderno. Cheguei aí pro Centrinho e eu ouvi esse tipo de resposta lá no Centrinho. E minha mãe chegou a me dizer, você é movida a desafios, você é movida a superações, mas você tem que aprender que na vida a gente também ouve não, e na vida a gente ouve mais não do que sim. Então se conforme, porque você tem o seu aparelho, você consegue estudar, você fez faculdade assim, você está fazendo faculdade assim, e você tem uma vida praticamente normal com esse aparelho. Então seja grata e aceite que na vida a gente não tem tudo o que a gente quer. Eu engoli aquele sapo ali, temperadinho, e virei para minha mãe e falei assim, olha, pode até demorar, mas tenha certeza, eu não vou morrer usando isso aqui. E assim foi. Eu fui a primeira implantada de Barra do Norte e Nordeste, a 14ª no país. E fui a primeira bilateral também do Norte e Nordeste. E de lá pra cá eu tive muitos encantamentos sonoros, deslumbramentos sonoros. Bom, quando eu fiz intercâmbio eu ainda não era implantada, né? Como eu disse, eu encontrei o processador da Tiara mais moderno lá nos Estados Unidos. Mas eu fiz intercâmbio assim, sem ser implantado, sem ser bilateral. E mesmo assim eu voltei dos Estados Unidos com um TOEFL score que me permitiria ser aceita como aluna regular da Universidade de Berkeley. Só que eu voltei para cá, eu terminei minha faculdade, fiz concurso, morei 6 meses em Brasília por conta do cargo que eu ocupava, até que eu consegui remoção de volta para Salvador. E sempre estudei em escolas regulares. Mas é aquela coisa, diferente do que vocês têm hoje, que tem legislação a favor de vocês, que tem exigência de acessibilidade e de não discriminação, de inclusão. Na minha época não tinha, né, toda essa legislação a favor. Eu contei com escolas boas que me deixavam sentar na frente, que os professores tinham cuidado de falar olhando para mim. E isso ajudou muito. Eu estudei em escolas pequenas, mas na faculdade eu tive que me virar muito. A acústica da sala era ruim, se eu não chegasse cedão eu não sentava na frente. E a minha sorte é que eu estudei e fiz curso de humanas, então no final das contas, na época de prova, eu catava o caderno de alguém, xerocava e me virava. Ia ler o caderno, pegava livro, ia estudar e me virava, mas eu não tinha esse respaldo todo que os filhos de vocês estão tendo, e mesmo assim eu me virei. E olha que com aquela lenda urbana que as pessoas criam de que nenhum surdo é capaz de aprender, tendo português como primeira língua, eu aprendi tendo português como primeira língua, nunca fui sinalizada, nunca aprendi Libras, nunca tive contato com isso. E sempre fui excelente aluna de português, sempre fui melhor aluna de português da sala,
sem nunca ter aprendido Libras. Tem até uma história engraçada da minha antiga professora de física que me reencontrou nas redes sociais e contou para mim assim que a lembrança que ela guardava da minha época de infância, de adolescência, era de uma prova de física que ela aplicou na minha turma e ela colocou uma questão de dedução de fórmula. E essa resposta eu coloquei lá por escrito, como se fosse prova discursiva de faculdade de humanas. E ela teve que me dar a questão, porque ela entendeu o raciocínio lógico e estava correto. Então, assim, até o que é da ordem no racional, eu tenho necessidade de verbalizar em palavras. Até aquilo que se expressa em sinais, eu preciso expressar em palavras. É da minha índole, é da minha natureza. Ninguém vai dizer que a minha língua mãe não é o português. Não tem como negar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que continuem correndo atrás dos métodos todos que hoje em dia a gente tem conhecimento das melhores técnicas de aprendizado para o surdo oralizado. Batalhem, lutem, insistam, façam valer o direito de vocês, que eu acredito que tem tudo para dar certo. Os filhos de vocês também vão chegar muito longe ainda.